Sejam todos bem-vindos ao primeiro Com LicitaCast de 2023. Está aberta a terceira temporada. Desejo primeiramente a todos vocês um excelente ano, que traga muitas realizações e muitas vendas para o governo também, e que esse ano seja um ano de muitas realizações. Hoje teremos um episódio extremamente importante aqui para vocês abrirem esse ano também com muito conteúdo. E o nosso propósito é, claro, trazer conteúdo de qualidade, conteúdo de forma leve e também descontraído. Estou ao lado dele para variar um pouquinho. Antônio Lima, terceira temporada aberta, Antônio. Terceira temporada aberta, feliz ano novo, mais uma vez, feliz ano novo a você que está nos acompanhando. Terceira temporada, Bruninho, quem imaginaria? Pois é, aquela ligação em 2019, 20, né? Ali que a gente falou, a gente queria só fazer um podcast em casa, você lembra disso, projeto, Antônio? Fazendo com webcam. Com webcam, pega aqui na cozinha uma TV, coloca ali, e a gente chama os convidados e faz um podcast de licitação, porque é muito importante, não tem. Aí chegou com licitação para trazer isso pra gente aqui. Estamos com um estúdio próprio. E que qualidade, né, Bruno? Que qualidade. E esse terceiro ano só brinda tudo o que foi o Com LicitaCast, né? Essa terceira temporada, com né? Com certeza. Bruno? E fazer episódios um por semana é muito desafiador. Exatamente. Né? E ainda mais com humor, né? Tem todo um contexto por trás que dificilmente é alcançado ali por quem está assistindo, mas Perfeito. Tem toda uma preparação aqui para atender vocês e agradecemos aí a participação. Essa temporada será muito especial, tem nova lei aí que em breve entra em vigor, de fato ali 100%, então é um ano que vai abrir muitas oportunidades e possibilidades para todo mundo que atua na área e também quem está chegando, né, Antônio? Exatamente. Essa nossa convidada, ela é a mestre dos mestres, porque ela formou uma geração de professores que nós temos hoje. Então, olha a definição do grande mestre Paulo Alves. Então, olha a responsabilidade. Nós vamos iniciar 2023 com uma pessoa de altíssimo gabarito. Com certeza. E falaremos sobre responsabilização e penalidade de licitantes e contratados e também dos agentes públicos na nova lei de licitações e contratos. Apresente a nossa convidada, então, Antônio. A nossa convidada não é ninguém menos que a grandiosíssima professora Valéria Cordeiro. Cara, olha, a gente fica até meio assim, poxa. Eu acredito que a maioria dos professores hoje de licitação já fizeram pelo menos um treinamento, uma capacitação, alguma coisa com a professora Valéria. E, poxa, é uma honra imensa tê-la aqui. Ela que é servidora de carreira da Justiça Eleitoral, também é pós-graduada em Direito da Administração Pública, especialista em licitação e contratos, também é palestrante, professora, como já ressaltei, uma excelente professora, também é consultora na área de licitação desde 2002. Poxa, que bacana. Professora Valéria, seja muito bem-vindo. Feliz ano novo. Vamos iniciar com tudo. Gratidão pela presença. Me sinto assim lisonjeada de estar aqui com vocês. Me sinto lisonjeada de ser uma referência, né, para eu fazer um vídeo agora essa semana sobre, né, sobre licitações e contratos de maneira geral, né, e receber um aplauso, né, de um professor como o professor Jacobi, né? Então você fica feliz porque são referências, e aí eu fico é uma expectativa de estar aqui querendo passar informações, querendo passar mas a gente sabe que é caso concreto que a gente vai falar. Situações que a gente vivencia na prática, que não pode ser a mesma prática lá em tal lugar. Pode, mas pode não ser. Então, tudo que nós falarmos aqui, nós estamos falando da nossa experiência, do que a gente vivenciou, do que o Antônio vivencia, do que o Bruno escuta dos professores vivencia. Mas cada caso tem que ser tratado com a sua responsabilização, com a sua capacidade de eu vou responder por isso,
né? Quando eu peguei o edital, Valéria, você vai ser pregoeira, tá? Eu falei, tá bom. O que eu vou fazer, então? Me dá a legislação para eu ler. Vou fazer o edital. Penalidades, responsabilização. Essa aqui sou eu. Essa aqui sou eu. Essa aqui sou eu. Eu que vou falar aqui. Essa aqui sou eu. Quando você pega o artigo da lei, o artigo 7º da lei da 1520, que depois foi o artigo, até brinco com o pessoal, que é o 7 da 1520, é o 14 do decreto 3555 para quem faz pregão no governo federal, e o 28, que era o decreto 5450. Então, 7, 14, 28. Então, eu fazia umas relações para as pessoas gravarem os artigos, né? Porque a gente fica assim, como é que a senhora grava tanto artigo? A senhora é uma lei ambulante. Eu falei, não, eu faço umas relaçõezinhas, né? 7, 14, 28. Fica mais fácil gravar. Quer dizer, o decreto continua existindo, né? A gente sabe aí que a ideia é que pregão eletrônico é a regra, né? A lei coloca isso com muita clareza, não se discute, né? Mas a gente vai dar umas dicas aí, porque ainda vão ter municípios que vão continuar fazendo pregão presencial e a gente tem que falar, né, de pregão de uma maneira geral. Sempre falo que o pregão presencial, a lei é pregão presencial. E, na prática, você vai pegar o pregão presencial. O que eu posso fazer no pregão presencial, eu vou passar para a máquina. Não pode, a lei é uma só. Se tem 2, 3, 4 pregoeiros, os pregoeiros não podem cada um falar uma língua. Tem uma autoridade máxima única. Então, tem uma máxima que eu uso, que o critério ele te protege. O critério protege o órgão. É um critério do órgão. Nós levamos o nome do tribunal, nós levamos o nome da nossa instituição aqui. Não sei não, é o pregoeiro lá do TRE. É o pregoeiro lá do INSS. Quem fez isso? Não sei não, eu sei que fui lá. Não é o nome da Valéria, é o nome do órgão. Então, tem 4 pregoeiros pensando diferente? Vamos nos unir, né? Vamos conversar. Já vivenciou isso? Vivenciou isso? Então, vamos sentar e vamos chegar a um acordo se houver divergência. Porque quem vai julgar o recurso, ou qualquer impugnação, ou qualquer controvérsia, vai ser a autoridade máxima, ela é uma única autoridade máxima. Então, não pode julgar, hoje eu estou de bom humor, vou fazer diligência, hoje a outra está de mau humor, não vou fazer diligência, hoje eu não estou bem, vou fazer... Não, a diligência ela é obrigatória. Até um certo tempo atrás, se eu ver Marçal, no primeiro livro do Marçal, ele falava que a diligência não combinava com o pregão, que o pregão é celeridade, a diligência para fazer tudo. Tem que parar, diligenciar, sanear. Hoje é o quê? A diligência é obrigatória. Para e vamos sanear. E o Marçal mudou. Ele passou a falar da diligência com uma propriedade que nem parecia o primeiro livro dele. Né? Então, a gente começa a ver que a licitação está sempre evoluindo. A gente está... o tribunal cada hora pensa de uma maneira. Não, é o caso concreto. Então, você não pode pegar o acórdão, você tem que pegar... Ninguém gosta de ler acórdão todo. Fala a verdade, Antônio. Eu iria falar exatamente isso. Tem todo o contexto por trás daquele acórdão. Você tem que entender. Uma coisa é uma jurisprudência. Isso. Ok. Outra coisa é um acórdão. Outra coisa né? Outra coisa é um acórdão plenário. Já é um pouco, entendeu? Mas sempre quando eu estou falando de acórdão, eu estou falando de um caso concreto. E eu preciso analisar todo o contexto por trás desse caso concreto para eu poder tomar minhas decisões. Sim. Então, tem todos esses detalhes. E até vira súmula, né? A gente tem o quê? Súmula. Eu sempre falo o seguinte, meus alunos, não sei se vocês me permitem falar. Sim, claro. As pessoas precisam saber o seguinte, o acordo de primeira Câmara, ele tem força, segunda Câmara, plenário, a súmula. O acórdão, o TCU ele é provocado. Um dia o TCU foi provocado pelo tribunal, por um tribunal, tá? O TST. Provocou o tribunal sobre a lei 2.440, que era sobre a CNDT. Lá atrás, CNDT que a gente hoje exige, né? E aí ele falou assim, com todo respeito ao tribunal superior, né, o tribunal TST, nós não estamos, não caberia a nós dizer, foi uma consulta que foi feita, né? O que a lei já diz. A lei já diz que é obrigatório, mas entendo que seja uma consulta válida e vamos responder da seguinte forma. E deu a resposta que instruiu
instruiu que em todas as licitações, em todo momento, a qualquer tempo, tem que ver a regularidade trabalhista das empresas. Porque na lei ficou assim, um vácuo, se era só na hora da licitação, se era... E aí foi feita uma consulta. Então, como que o tribunal aprovou carta? Através de consulta, através de representação, né? Através de denúncia. E aí pode ter uma tomada de contas em cima de uma denúncia, né? Quando há uma consulta, vira jurisprudência para o órgão. A consulta, quem fez a consulta tem que seguir. Ponto. Aí obedece quem tem juízo. Você vai pegar aquela consulta e vai ver se cabe no teu caso concreto, e aí tem uma força maior, porque foi uma consulta. Como é o Acórdão 793, Acórdão 793, 2011 plenário, que inclusive eu peguei do Com Licitação, né, um artigo, né, um artigo do Com Licitação sobre responsabilização. Foi uma curiosidade. Falei, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E tinha lá, né, um artigo muito bem escrito com os acordos que eu vou citar aqui. Legal. E sugiro as pessoas consultarem, né, o Com Licitação, a parte de artigos, de, né, jurisprudência, que para mim, eu sou de carteirinha fã de vocês, né? Já sou há muito tempo. Mas agora virei assim, mais ainda, quando eu achei o artigo daquilo, tudo que eu ia falar, era tudo assim, facilitou meu trabalho. Já está resumido neste artigo. Não, e aí, assim, você vê que a consulta no tribunal tem mais força nesse sentido. Uma jurisprudência que é unânime, ela é tão pacificada que ela vira uma súmula. Aí, quando vira uma súmula, não tem mais discussão sobre a matéria. O pregão para serviço comum de engenharia, ninguém tem dúvida, tanto que agora a concorrência já mudou a fase. É um pregão. Né? É um pregão. Então, vai discutir o quê? Né? Aliás, o RDC que inovou isso, né? Já era um pregão, Copa né? do Mundo, né? Havia uma certa resistência, né? dos licitantes, do CREA, né? O acordo 817, primeira Câmara de 2005, lá atrás, foi o primeiro acordo que saiu sobre o split, que um ar-condicionado tipo split, que precisava de engenheiros, precisava de responsáveis técnicos, mas era pregão. E o CREA de Pernambuco questionou. E aí acabou virando uma representação, e aí tem a representação que tem a força, né, mas a representação nem sempre é aceita. O tribunal questiona, né, vai de encontro e às vezes dá a razão às empresas, e aí está a minha vontade de falar um pouco nesse lado do empresariado, que está tendo muito respeito, né, agora na nova lei, né, eu faço isso, assim, eu sou também muito fã da nova lei nesse sentido. Então, assim, quando vê um acordo de primeira Câmara, ele é importante, mas ele tem um menor número de quórum. Então, quando você vê um acordo plenário, é plenário. Sim, é plenário, mas você tem que ver o caso concreto. Perfeito. Não é porque é plenário que você vai pegar e vai aplicar. Né? Então, assim, eu sempre falo isso, que as pessoas têm que ter muito cuidado em ler o acordo na sua íntegra, não é pegar só. Porque a pessoa não gosta de ler por quê? Porque vem assim, fulano falou isso, aí depois vem. O analista CSEX falou isso, aí depois vem. A oitiva falou isso, eles repetem tudo. Aí depois vem o relator falando que o CSEX falou, que a oitiva falou e o que ele falou. Aí vem falando a mesma coisa. Aí ele fica imenso, com mais de 200 folhas. Aí ninguém quer ler 200 folhas. Mas, na verdade, é preciso ler, porque ali é que estão as minúcias, as nuances de um acordo, né? Então, eu sempre oriento as pessoas nesse sentido. Então, assim, trocando em miúdos, essa área é uma área muito desafiadora, é uma área que você cresce a cada dia. Não adianta você dizer que sabe tudo que não sabe. Não adianta você saber dizer, por mais experiência que você tenha, você pode não ter vivenciado coisas que a pessoa vivenciou, que você pode ter vivenciado. É capaz de chegar para você, Antônio, já vivenciou isso? Tanto que a gente já conversou sobre isso, né? Já vivenciou isso? Já aconteceu isso? Como é que você agiu? Porque, poxa, aconteceu isso. Então, sempre que eu tenho algumas dúvidas, eu ligo para algumas pessoas e procuro saber. E lá no tribunal, tinha uma característica que, hoje na lei, para mim, essa lei que veio, não veio surpresa nenhuma. Eu já fazia tudo isso que está ali. Lá no tribunal, eu chamava a assessoria jurídica, eu chamava o controle interno, tanto que o controle interno... Eu fazia isso. Eu falei, gente, isso aqui vai dar confusão. Isso aqui vai criar problemas. Não vamos depois deixar para o final o controle interno falar,
fazer uma ação preventiva É, aqui, já chamar já todo vamos mundo. chamar a já equipe vamos analisar. técnica. Aí todo mundo para falar de licitações, aí comprava pizza, eu mesmo comprava pizza. Aliás, eu comprava Ainda pizza. tem vaga lá? Não, e detalhe, quando tinha pregão presencial, eu Opa. comprava pizza, comprava esfirra, o pessoal ficar ali, o pessoal não querer ir embora. Fazia cafezinho, botava. E o pessoal, tinha até a pessoa que se apaixonou por mim, né? Falando nisso, no final aqui, a gente vai ter um clima de romance, porque nos bastidores, viu, Antônio? Já teve um clima aqui de romance. Eu percebi, eu percebi. Ah, eu amo o percebi. Silvio. Já teve ali uma entrega de um café, Eu um percebi. flerte. Mas vamos deixar pro final. Vamos deixar aí pro pro final, pessoal. não vamos dar spoiler. Não. E só um comentário, Bruno. A professora Valênia começou a contar, né? E tudo da história, como que ela iniciou e tudo mais. E me lembrou muito o episódio da Laura. Veja que elas começaram no mercado fornecedor e depois Isso. entraram É. para o mercado Nossa. público. Geralmente é o contrário, né? A pessoa entra no Isso. mercado público, né? Um servidor e tudo mais, e depois Vai que ele virar analista de licitação, Isso, né? né? O contrário é muito raro interessante de você falou, acontecer. sabe? Porque eu ficava muito nervosa. Olha, cuidado com o envelope, hein? Fecha direitinho, hein? Bota o número, envelope 1, envelope 2. Hein? Eu falei, gente, envelope 2, não existe mais isso aqui. Aí, do outro lado, você vê as diligências. Nossa, como me fizeram estresse naquela época. E aí, assim, voltando um pouquinho para falar do pregão presencial, a gente tem que ter sempre cuidado com isso. Uma aluna minha errou o pregão porque ela olhou a lei, pura e simplesmente. E existe o regulamento, tá? Então, hoje, a gente tem que ter cuidado sempre, né? Porque os regulamentos que, até o final da lei, todos os regulamentos vão estar, se existirem ainda alguns que estão por vir, a gente vai ter o cuidadinho. Mas podemos, né? Qual foi a primeira pergunta que se fez quando a lei saiu? A gente pode usar logo a lei? A gente pode usar de imediato? Ah, vamos usar logo a lei porque o valor é mais alto, porque a gente pode comprar. Né? Então, assim, foi um frisson, né? E começaram a contestar ali. Eu falei, olha, não vou fazer live nenhuma. Eu não vou fazer live nenhuma. Eu vou ficar quietinha na minha, porque eu adoro a lei. Está todo mundo falando que a lei é muito comprida, muito contextual. Então, eu vou bater muito de frente com as pessoas. Então, eu prefiro ficar quieta. E eu também não vou, assim, eu costumo assim, ficar um pouco caladinha e depois esperar aquela... Porque muitas lives é bacana, é legal, é muito importante. Muito. Foi assim, a gente aprende muito, sim. Mas eu vou citar uma coisa muito importante aqui. A gente precisa ter cuidado. A minha palavra de ordem é cautela e responsabilização. Com certeza. Né? Muito cuidado com a aplicabilidade. Eu ouvi um professor falar isso. Eu ouvi um dia uma aluna falar assim. O professor Massal falou que pode continuar contrato com empresa suspensa. Eu falei, como assim? O professor Massal falou isso? Eu vou ter que conversar com o professor Massal. Como é que pode continuar contrato com empresa? Mas não é isso. É óbvio que o contexto... Eu tinha certeza disso, mas eu não podia, né, falar, perguntar, contestar. Eu prefiro ficar calada, né? E depois fiquei pensando, gente, como é que pode então ter acontecido isso? Fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Claro que pode. A empresa está suspensa por 2 meses, você tem um contrato de 1 ano com ela, você vai parar todo o seu contrato, que é continuado, porque a empresa está suspensa 2 meses no órgão. Então, você vai continuar o teu contrato, porque daqui a 2 meses a suspensão dela acaba. E também tem que ver o alcance da suspensão. Às vezes foi na verdade, era a União. Local. Era o alcance que pegava. A gente vai até falar sobre isso aqui na nossa conversa, né? Mas, assim, o fato foi que a suspensão era no âmbito, né, de toda a União, mas até no próprio órgão. Às vezes, você suspende a empresa no próprio órgão durante um contrato que ela não foi bem, não está indo bem, ela mesma não consegue continuar aquele contrato, porque, enfim. E você suspende ela no próprio órgão. Só que você tem 7 contratos. Eu tinha 7 contratos com ela. Ela ganhou 7 contratos comigo, de 1 ano. E aí, poxa, eu vou ter que então cancelar todos os contratos, eu vou ter que paralisar, extinguir. Vamos extinguir todos os contratos que são de 1 ano, porque eu vou suspender. Então, a gente tem que ter muita cautela quando você tem uma empresa com registro de preço. Você vai, talvez, vou te dar um exemplo que você pode até me ajudar, o Bruno.
que eu passo para o pessoal aí, né, ter muito cuidado com o registro de preço, nessa questão de responsabilização, porque muitas vezes a empresa ganha um item, né? E aí a outra empresa ganha 7 itens. E aí você vê que aquela empresa ganhou 7 itens no registro de preço, se você suspender ela porque ela não entregou determinado item, inexecutou totalmente. Você vai suspender ela, você vai impedir ela de licitar e contratar com OG, você tem 7 itens com ela ainda. E aí, não, com ela não vou dar penalidade, não. Vamos dar uma multazinha nela. Ah, mas com o Antônio, ele tem um item só. Com ele E dá pra aí, suspender. com ele, então, eu vou suspender. Impedimento de se contratar por 2 anos. Não é assim. Falta critério. É dosimetria da pena, critério, porque isso cria um problema grave para as empresas. E da mesma forma, você ganhou um item só. Aí você está em execução total daquele item que você não entregou. Aí o Bruno tem uma empresa grande também, e por um acaso, por um equívoco de entendimento na hora da licitação, madeira, aconteceu comigo isso. São coisas que eu estava falando, não é brincadeirinha, não, é coisas que acontecem. E ele ganhou 7 itens de madeira. E um item ele não conseguiu entregar, porque o cedro não existia mais, foi uma falha, enfim. É uma execução total ou parcial? É uma execução total de um item. Cada item é uma licitação, como se fosse uma licitação diferente. Então, você que não ganhou um item na execução total, penalidade dura. Ah, aqui ele ganhou 7 itens e não executou um, na execução parcial? Não, é na execução total de um item. Então, a gente precisa ter cuidado, né, de analisar os casos com a penalidade, com a responsabilização. Eu estou escrevendo sobre penalidade, estou escrevendo sobre sanções, estou escrevendo sobre responsabilização. E assim, dos 2 lados, do lado da empresa e do lado do agente público. Né? Porque agora a gente vê muito uma pegada na lei do agente público ter responsabilização fortes e a empresa também. Mas eu lembro, sabe, Antônio e Bruno, que assim que saiu o pregão, a Renata Vilhena, ela que foi a bambambam do governo na época, ela dizia assim, pregão é um benefício para o bom fornecedor. Tá? E eu olhei aquilo e falei assim, o que ela quer dizer com isso? É a penalidade. Se você não punir as empresas que, claro, a punição com cautela, porque muitas vezes os equívocos não estão na empresa, estão em você fazer um pregão equivocadamente, né? Você faz um pregão que é de rolinho de tinta, né? Comentei ontem com um amigo meu sobre isso, tinta, galões de tinta, aí tem lá registro de preço, aí depois tem lixa, rolo, bandeja, e aí, ok, eu tô pensando em ganhar 300 mil reais de galões, de tudo junto. Mas se eu ganhar só a lixa, e eu sou do Rio Grande do Sul, e foi o que aconteceu. Para a empresa fazer do Rio Grande do essa entrega, Sul ganhou só um item, que foi o rolinho, R$ 250. E como é que ele vai fazer essa entrega? Eu falei, olha, preciso retirar esse item. E eu não tenho como, estou desistindo desse item. Não tem como entregar. E aí eu falei, não, você não pode desistir. Você participou sabendo que podia ganhar um item só. E aí vai o convencimento, vai mostrando se o senhor pode escolher de 2 maneiras. Ou o senhor tem um prejuízo de o senhor entregar esse item com frete, ou o senhor tem o prejuízo da penalização. Depois fiquei pensando comigo, eu acho que a gente errou. Acho que a gente errou em não colocar isso num lotezinho de pequenos valores, né, que o tribunal vem aceitando, porque é economia de escala, é uma forma de incentivar. Eu vi que no mercado não entregava menos de um determinado valor, o fabricante, fornecedor, distribuidor não entrega determinados valores pequenos. Então, a gente também não pode fazer pedidos tão pequenos assim. E aí, todo mundo adora registro de preço da administração pública. Por quê? Porque pede quando quiser. Ah, ok. Mas não pede, é o just in time. É para você não ficar, porque tem lugares que não tem um arquivo, não tem espaço. Ah, mas você bota a lixa numa gaveta. Não é para fazer esse tipo de pedido por registro de preço. Isso é um pregão, talvez com entrega parcelada, em 2 vezes, em 3 vezes, em pequenos. E agora, né, na nova lei, tem o registro de preço, né, pela dispensa. Né, que foi uma inovação maravilhosa. Mas
eu acho maravilhosa se você fizer para o mercado local, se o mercado local ganhar. Se começar para incentivar o mercado local. Se começar também a pedir pouquinho em pouquinho, porque é pequeno valor, e pedir, me manda aí 10 canetas, me manda... Vai acontecer a mesma coisa, que grandes compras que você poderia pedir. Manda 10 galões de tinta, ao invés de pedir 2, 1 galão. Então, o Jacobins, no seu livro, já desde a primeira edição, ele já falava isso, que tem que ter muito cuidado com o fornecedor, né? E o Acordo 1233 2012 plenário, ele foi muito assertivo nessa questão, que foi ele, inclusive, que foi no dia do meu aniversário, 23 de fevereiro de 2013, que saiu o decreto... Tá chegando. que saiu o decreto 7892. Legal. Quer dizer, teve 30 dias de vacate legis, né? Então entrou em vigor, né? No dia do meu aniversário. Naquela época, né? Com a nova lei, novos decretos. Mas naquela época, estava todo mundo esperando o decreto do registro de preço, porque carona não pode, carona sem limites, né? Aquela coisa da... E aí, quando saiu o decreto 7892, o pessoal ficou maravilhado. Por quê? O Acordo 1233 2012 plenário, ele falou, cuidado com o fornecedor. Não há uma carta branca, o registro de preço não dá uma carta branca para a administração não fazer um planejamento. Então, tudo isso que nós estamos vendo desde o 1º de abril de 2021, na nova lei, eu já tinha cuidado antes mesmo. Estou falando isso não é por... Assim, eu vou dizer que eu sou bastante cautelosa. A palavra cautela nos coloca na frente dos problemas. Só isso. Não é mesmo nenhuma vantagem de... Já pensei nisso, nada disso. É cautela, é medo. Medo mesmo. Será que isso aqui vai dar errado? Vamos falar que a cautela aí é medo. Será que se isso aqui der errado, vai ter que frustrar uma licitação, fazer de novo? Nossa, o que vai acontecer? Pagar tudo de novo? O que nós temos hoje? Olha, se a equipe de apoio ajuda. É legal ser equipe de apoio? Tem responsabilização? Não, então tudo bem, eu sou equipe de apoio. Agora tem. Né? Se, por acaso, aquele membro da equipe de apoio levar o pregoeiro induzir ao erro, ele pode vir... penalização, entre aspas, né? Ele pode vir a ser chamado a atenção, abrir um procedimento apuratório, porque fica o pregoeiro muito sozinho e também o agente de contratação. O agente de contratação. Né? O que eu quero saber, Antônio e Valéria, além de todas essas questões que vocês colocaram aqui, cautelas e tudo mais, para a gente concluir essa primeira etapa, existem mais alguma outra ocasião ou cautela, tanto para a área pública e para a área privada, para não sofrer essas penalidades, né? Que todo mundo tem esse receio. Tem mais alguma situação que a pessoa precisa se atentar ou não? Eu vou consultar os meus universitários. As minhas anotações. Não, as minhas anotações, por quê? Porque a gente escreve tanto, a gente fala em tantos acordos, não tem aqueles, né? Quando eu falei para vocês que uma aluna minha pegou a lei e foi ler e errou, é porque a lei, o regulamento é que ele vem dizendo passo a passo, direitinho. E, às vezes, a resposta está no regulamento, está na legislação, e a pessoa não lê. Não lê tanto o licitante quanto o agente público. Professora, eu estou com isso. Vai no artigo 65, está lá. Professora, vai no artigo tal, está lá. Então, assim, respondendo objetivamente a você, o que a gente sempre fala? O que a Gisele, a professora Gisele falou aqui, a professora Priscila falou que eu adorei o podcast dela, porque elas falaram muito da vivência prática, né? Aqui é bom que a gente fala muito da vivência prática. Traz né? a prática do dia a dia. O que faz a gente ser uma referência é o que a gente vivencia, porque a pessoa só muda de endereço o problema, né? Então, assim, é óbvio que falando para o lado do licitante, é ele ler o edital, é ele participar realmente daquilo que ele tem condições de participar. Ponto. Ele saber que as diligências
pode beneficiar ele no momento e pode, entre aspas, o interesse público. A supremacia do interesse público sobre o privado, a gente não vê muito mais isso na jurisprudência do TCU. Ele tem olhado para o lado do fornecedor com cautela e está dando aí uma dica para os pregoeiros de age com cautela também, porque o fornecedor ele não pode ser prejudicado nesse aspecto. Então, eu estou vendo muita especialização dos fornecedores, estou começando a olhar com outros olhos, ainda mais com a nova lei. Mas temos ainda muitos aventureiros que, numa licitação, é uma contratação total do bem, uma subcontratação total do bem. E ela fala isso tranquilamente, como se fosse normal. E ela falou assim, não, mas eu vou subcontratar, eu vou contratar uma empresa, eu ganho essa licitação, mas eu vou contratar uma outra empresa, porque eu não tenho condições de fazer, não. Eu estou só participando da licitação. Eu falei, como assim? Aí ela falou assim, não pode? Não pode, óbvio. Só que você percebe ali que não foi má fé dela. Ela apenas não sabia. Ela identificou uma oportunidade e falou assim, cara, identifiquei essa oportunidade. Se eu conseguir ganhar, eu contrato alguém, ganho um percentual por fazer essa travessia e segue o jogo. Exato. E aí, quando você encontra uma Valéria do outro lado, o Antônio que conhece isso, mas quando bota um pregoeiro ali, coitadinho, que não capacita, que está iniciando... Inexperiente. E muitas vezes, professora... Agora a professora falou algo bem interessante. Olha... Às vezes, o pregoeiro pode ser um Antônio, pode ser uma Valéria. Mas, se o gestor e o fiscal, e isso a nova lei pega muito, né? Em que pese, e isso já vinha desde a 8666, se o gestor e o fiscal não estão atentos a isso, do que adiantou ter um processo rigoroso de seleção? Eu sempre falo, o servidor brasileiro, né? E isso já foi superado. O servidor brasileiro, ele, em média, ele é um excelente selecionador. É um excelente selecionador. Não há dúvidas de que o servidor brasileiro, ele sabe selecionar os melhores fornecedores dentro daquela realidade. O que nós precisamos, efetivamente, primeiro, um bom planejamento. Isso os órgãos públicos não têm isso como uma prática. Segundo, uma boa gestão e fiscalização. Porque de nada adianta eu ter aquele critério rigorosíssimo na hora da seleção se eu não tiver um acompanhamento. E mais, não adianta eu ter um critério rigorosíssimo e um acompanhamento rigoroso se eu contratei algo que não faz sentido nenhum. Exatamente. Assim, nesse aspecto que o Bruno comentou, que você, com muita propriedade, né, ratificou, o que a gente vê? Nós vemos que se não há especialização, tanto do pregoeiro, por isso que tem o plano de capacitação. O plano de capacitação anual, ele já traz isso na lei, né? Muitas pessoas falam muito do plano anual de contratações, mas poucas pessoas falam do plano anual de capacitações. Então, assim, o plano de capacitação assim, as pessoas precisam, aliás, eu estou sugerindo, né, uma mudança, um PL, eu, o ministro, nós estamos tentando mudar aí algumas coisas na lei, até sair, se a gente vai conseguir sucesso, a gente não sabe, né? Vamos ver. Mas espero que sim. Mas, assim, voltando à questão, Bruno, não muda. Desde que eu comecei a trabalhar nessa área, porque eu peguei e falei assim, gente, essa aqui sou eu, essa responsabilidade aqui é minha, sou eu que sou responsável por fazer isso. Então, voltando um pouquinho... Quem é o órgão demandante? Falando um pouquinho do agente público, né? Se você for no artigo 22, as INs estão sendo muito utilizadas como referências, mas a lei, se você parar para você ver, elas são as INs, são os decretos existentes, elas são jurisprudências pacificadas, né? Que é a coisa que a gente já faz no dia a dia. Então, quando a gente vê isso, e um dia eu vi um aluno falando assim para mim, num congresso, um professor falou assim, olha, eu não vou apresentar a professora Valéria não, porque ela é muito tímida, então não vou chamar, vou falar assim, vou chamar uma aluna aqui para apresentar ela. Eu falei, o que esse pessoal está armando para cima de mim, brincando comigo, né, pensando comigo nos meus botões. Não, porque eu estava ontem passando no shopping, e aí um fornecedor falou que eu passei... Jerônimo Leiria, um professor, falou assim, e escutei ele falar assim, amanhã eu vou conhecer a professora Valéria, que eu estou acostumada a ver a Bíblia da professora Valéria. Eu falei, Bíblia? Aí ele perguntou, desculpa, mas eu escutei aí você falar, que Bíblia é essa? São
é a ata dela, que na ata dela ela coloca tudo. E aí tem acórdãos ali que eu uso na minha vida inteira para poder tirar licitante. Então, ele se especializa. Aquilo foi uma emoção tão grande para mim que eu não esqueci nunca mais. Tanto que até tem um livro meu que na época tinha saído, eu dei de presente para ele, nem escolhi ninguém ler para ele, porque ele falou que ele pegava minhas atas, mesmo pregão que ele não estava participando, ele assistia, porque ele via nas minhas atas acordes, eu sempre nas minhas atas, eu boto um acordo que mata a pessoa. Eu falo, não adianta vir entrar com recurso. O recurso é possível? É. O recurso tem que ser aceito? Sim, como professora, como pregoeira, eu vou botar meus acordos lá para mostrar à pessoa, olha, você vai entrar com recurso, é um direito seu, mas tem um acordo tal, não vai adiantar. Né? A pessoa se convence que não adianta entrar, porque tem um acordo tal e aquele acordo exatamente fala isso. E ele desiste, mas eu estou querendo mostrar que há um respeito do licitante diante dessas questões do professor, do pregoeiro. Aquele pregoeiro lá, ele é respeitado pelo licitante. Os licitantes não vão mais no pregão presencial dele, às vezes, manda um envelope com menor preço, porque confia no órgão, sabe que o órgão é órgão sério, né? Sabe que não vai haver problema nenhum. É claro que a gente quer a pessoa lá para poder dar lance, na época, né? Até vou dar uma dica, se você me permitir, né? Para os pregoeiros de pregão presencial, né? Que quando eu estava fazendo um pregão presencial, tinham lá 7 empresas. E aí era um pregão, na época, de R$125 mil de estoquista, né? De serviços continuados. E aí eu perguntei na fase de lance, são os 10%, né? A regra dos 10%, né? Para convocar os demais licitantes até 10% do menor valor. E aí eu né, vi que todos foram para a fase de lance. Como todos foram para a fase de lance, eu convidei o último colocado, óbvio, pela fase, né? Vai para o último colocado, para o primeiro, até o primeiro. E chamei o 7º colocado. O senhor quer dar lance? Ele falou assim, não. Eu não quero dar lance, porque já estou no meu limite, o meu valor já não está... O primeiro colocado já está com um valor bem abaixo já. Eu falei, mas o senhor quer dar o seu último lance, dar seu último valor, para o senhor ficar na melhor posição? Não. Aí ele falou assim, pode? Eu falei, pode. Aí tu não contestou. Não pode. Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Eu falei, por favor, pega aí o artigo. Aí, artigo 11, né, do Decreto 3555, né, do pregão presencial, inciso 10, falava a desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo pregoeiro. Alunos, preste atenção. Quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lance, mantido o último preço apresentado para efeito de ordenação de proposta. Então, eu cheguei para ele para o 7º lugar e perguntei, o senhor quer dar sua última oferta para ordenar melhor a proposta? Aí ele, pode, então pode ficar. Ficou em 2º lugar. Então, ele deu um lance que ele ficou em 2º lugar. E óbvio que se todo mundo, o 6º colocado, o 5º, o 4º, todo mundo for dando, ele ia voltar para o 7º lugar e acabou. Mas eu dei a mesma oportunidade para o 6º. O senhor quer dar lance? Não quero, porque realmente está muito baixo, está muito abaixo do mercado. Abaixo do mercado, estava baixo. Estava uma cadeiazinha que não poderia dizer que era inexequível, mas que ninguém tinha possibilidade, a gente fica morrendo de medo nesse serviço continuado, a pessoa baixar demais, né? E depois não conseguir concluir, né? E aí fui para o 6º colocado, a mesma coisa. Aí o 5º colocado não quis. Falei, você não querem baixar do 2º lugar? O 3º colocado, o 2º colocado, o senhor também não quer baixar dele, que pegou o senhor? Não, então, realmente... Mas a gente estava apostando o quê? Que o 1º lugar estava habilitado. Estava apostando que não vai acontecer nada o que pode não ser verdade. Pode não acontecer. E aconteceu. Aí chamei o 1º colocado e disse, senhor, vamos negociar? Né? Vamos negociar? A ideia da negociação. A negociação é obrigatória? Não é obrigatória? Né? A jurisprudência diz que deve negociar, enquanto um monte de jurisprudência que deve negociar. Aí vem o decreto 1024 com o deverá negociar, é em cima de jurisprudência. Agora, aí vem a lei e fala o quê? Poderá negociar. Sim, na nova lei poderá negociar. Isso. Então, qual é a diferença do deverá, poder, dever e do dever, poder? É o contexto da licitação.
Se eu estou morrendo de medo que a pessoa baixando só seu preço, prezados senhores, comunicamos que os preços estão sofrendo extrema redução e deverão posteriormente comprovarem seu preço. Eu vou negociar com essa pessoa? Fica. Se você está fazendo. Se você está fazendo pelo decreto 1024, você vai lá e ainda é obrigado a abrir a fase de negociação. Até porque, na maioria dos sistemas, você não vai conseguir avançar. Então, nesse programa presencial, eu estou fazendo uma prévia negociação, né? Que o próprio decreto permite. E aí eu fui lá. Perguntei primeiro colocado, e vamos então baixar um pouquinho? Não dá para você baixar um pouquinho para a gente, né? Conversando com ele, ele falou, não tem como. Óbvio que ele não vai baixar, em primeiro lugar. Tô no osso. Não, e o aluno falou assim, eu não quero ser osso, eu quero ter o tutano. Eu falei, gente, calma com isso. Bom, o fato é que a empresa foi inabilitada, porque ela representava várias empresas, e ela colocou o documento de atestado de capacidade técnica de outra empresa. Eita! Entendeu? E acabou que quem ganhou? O 7º colocado, que virou 2º. E ou seja, já fiz uma negociação prévia. Então, há a possibilidade de pedir para o último colocado, né, dar um último valor dele para manter a proposta dele, ordenar. Sim. É esse artigo 11, inciso 10. Então, quando a gente começa a falar em responsabilização, Bruno, a gente tem que conhecer, eu sou responsável por isso, eu posso fazer isso, chamo uma equipe. Qual foi a pegada da lei, do legislador? A pegada foi, chamem as pessoas para conversar, para mitigar erros, né? A alta autoridade precisa mitigar erros, precisa criar aquela coisa da governança, desmistificar a governança e pensar no risco e pensar em dar certo. O que é uma licitação fracassada? É penalidade. Então, eu não vou penalizar, não, porque ele é um bom funcionário. Sim, mas ali está dizendo para ele apurar a responsabilidade. Então, não tem escolha. A nulidade leva à apuração. Mas essa apuração vai punir com multa, vai punir... Não, pode ser uma ordem de serviço, pode ser com uma mudança de comportamento na administração, pode ser com um grupo de estudos para poder avaliar. Eu iria falar exatamente isso. Pode ser que no final, por exemplo, você apurou. Por que está acontecendo isso? Instaura o processo administrativo, apura tudo, chega no final e fala, olha... Está acontecendo isso por falta de capacitação. Isso. Vamos capacitá-los. E vamos criar um grupo de estudo para que, internamente, as pessoas se capacitem internamente outros agentes. Então, o final da história vai ter que ser para o lado bom. Então, quando você vê a nova lei, que desde que eu entrei no tribunal, eu vi um anteprojeto de lei para sair. Lá em 96, falei, meu Deus do céu, 96, quantos anos tem isso? A gente começa a parar para pensar quantos anos está nessa área e a coisa não muda, aí vem a lei depois de 20 e poucos anos e a gente vai reclamar da lei. Tudo bem, tem o marketplace, não sei o que. Tudo bem, eu tenho certeza absoluta que a lei veio dizendo, sabe, Bruno e Antônio, o como fazer. Para essa aluna minha não ler a lei e errar. Porque ela leu a lei e disse assim, professora, eu li a lei e disse para eu pegar o envelope, eu faço programa presencial até hoje aqui, porque a gente não tem como, a internet cai toda hora, não tem como aplicar programa eletrônico de jeito nenhum aqui, então a gente vai continuar fazendo programa presencial. E aí eu olhei na lei, e na lei diz para eu pegar o envelope só no primeiro. Vai pegar o envelope só do primeiro colocado. A lei fala, aberta sessão, os interessados e seus representantes apresentarão declaração dando ciência que cumpre plenamente requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo objeto e valor. É o mesmo envelope da proposta. Não tem habilitação. E ela não pegou da habilitação. Quando terminou a sessão, ela pegou o envelope só de quem ganhou. Só de quem ganhou. E todo mundo foi embora, levou seus envelopes. E se ela foi inabilitada? Pois é. E se ela não celebrar o contrato? Exatamente. Aí o decreto dizia para pegar o envelope de documentação e proposta. Ela não leu o decreto, leu só a lei, e a lei não dizia isso. E aí ela ficou num problema grave, porque ela viu que ela cometeu um equívoco, e nesse equívoco que ela cometeu, ela teve que chamar a segunda colocada para pedir um envelope. E cadê a documentação da segunda? E cadê a segunda, que não aparecia? E vinha a terceira e não vinha a segunda. E ela chamava, o que eu faço agora, professora? Faz o seguinte, você comunica, faz uma publicação, né? Você publica o resultado, publica que você vai mudar a sua decisão
E aí, pronto, publicou. Se vier a terceira, você vai tentar falar, né, conversar com a terceira e ver a documentação da terceira colocada. Mas a professora precisa pega o regulamento. O regulamento está dizendo lá. Então, as pessoas precisam olhar a legislação, criar grupo de estudo, o ETP é um bicho de 7 cabeças. Não é. É a pessoa achar a melhor solução no mercado. Boa. E para evitar o quê? Que essa surpresa venha na hora da licitação. Na hora da licitação que você vê, não tem mais isso no mercado, não? Mas como que não tem? Agora o ETP é para isso. Aliás, o ETP já existia antes. Sempre existiu, né? Sempre existiu. Na 866 Na 866 estava muito para obras, né? Mas É. a palavra viabilidade técnica, econômica e financeira é você avaliar o mercado. O que no mercado tem para me apresentar? Entendeu? Então, eu ficava muito triste lá no TRE, assim, algumas vezes. Que eles falavam assim que eu era um mal necessário. O que é um mal necessário? Porque, assim, é muito ruim você apontar equívocos, apontar errinhos. Você tem que falar assim, Valerinha, tem um probleminhazinho que eu queria tirar uma duvidazinha com você, para poder a gente não ter mais esse probleminha. Tem que ser assim, com muito carinho, porque senão as pessoas... você fica com um mal necessário. O que é um mal necessário? É a pessoa que, tá errado, tem que falar, mas, que droga, você é necessária. Você é necessária, entendeu? Porque ninguém quer ver isso. Então, agora, o legislador não quer mais isso. Então, esse agente de contratação, que vai ser a pessoa que vai ajudar, o pregoeiro que vai ajudar, tem que ter muito cuidado com a segregação de funções, a separação de funções, porque ele está ali para ajudar. É possível, como uma aluna perguntou se a criar, ela está se antecipando. Professora, eu posso criar um supervisor de licitação? Eu falei, pode, na sua estrutura. Cria. Pode criar até uma autarquia que tem os seus próprios, né, regulamentos. E aí eu falei, crie um supervisor de licitação que é para dar autoridade máxima, que tem empresa que está sendo penalizada, que se as pessoas não se falarem entre si no próprio órgão, está contratando uma empresa penalizada, você está contratando uma empresa que não está bem das pernas, né, você está dando problemas já, que não está entregando o registro de empresa. Aliás, está pedindo de novo o material que ela não está entregando, que ela está com outro item que não está entregando. Está prestes a cometer um equívoco de pedir um item, algum setor pedir um item, algum participante pedir um item de uma empresa que não está entregando para o órgão, que é o gerenciador. Então, se não houver essa conversa entre o órgão demandante, né, de fazer um planejamento, né, do setor público para que o setor privado possa trabalhar com a segurança, né, ir no mercado buscar bons preços, buscar materiais que realmente sejam materiais de última linha, ou materiais que avisar que está saindo de linha, comunicar a gente. Por que não pode? Eu não posso conversar com o fornecedor? Claro que eu posso conversar com o fornecedor. Claro que eu devo conversar com o fornecedor. Aliás, o ETP é para isso. Exatamente. É para você conversar com o mercado. Com o mercado fornecedor, encontrar a melhor solução. Encontrar a solução. Então, eu estou vendo a lei do como fazer. É igual um projeto executivo, como fazer, entende? Boa. Se a gente colocar na lei, né? Isso, você coloca, você vê assim, mas ela está muito assim, dizendo passo a passozinho. Sim, mas é isso que ninguém agora pode dizer, não sei. Está na legislação que a dispensa, aliás, diga-se de passagem, tá, para vocês. Eu vou passar alguns artigos para vocês, até do próprio Tribunal de Contas da União, que fala sobre responsabilização dos agentes em todas as fases. Aliás, eu dei uma aula para o pessoal de Cuiabá, um beijo pessoal de Cuiabá, se estiver me ouvindo, sobre responsabilização de agentes. E eu fui buscar uma penalidade para cada um agentezinho lá, para poder ver, não pode. De repente, eu estou dando aula, né, e acontece em vários cursos de você ver uma pessoa sumir da sala. Eu falei, cadê essa pessoa que está tão ativa ali? Você vê o olhinho dele ali brilhando, prestando atenção, querendo aprender. E ele desaparece. Eu falei, cadê o Adriano? Professora, a senhora falou tanto aí em fiscalização que ele recebeu o material lá, ele não era fiscal, e ele vai ser fiscal agora porque ele recebeu, ele deu aceite, e ele não conferiu, e ele está com medo de não ter contado certo. Foi contar. Foi contar. Entendeu? Então, assim, você vê o cuidado. E aí, e pelo outro lado, quer dizer, o lado do órgão público, a lei veio fazendo isso, dizendo, especialize-se, converse entre si.
a assessoria jurídica não fica tão afastado assim do pessoal da área demandante, da área. Aliás, o pessoal, parabéns ao pessoal do TRE do Maranhão, né, que eles têm o NAS, que é o Núcleo de Assistência ao Solicitante. Porque qual o problema do órgão demandante? É que se ele é o que estima, o que eu vejo nas minhas aulas que eu dou? Que o órgão demandante, Bruno, é o órgão que estima. E o órgão demandante que estima não sabe que ele tem que ter um ETP, um termo de referência, que tem que ter todo o material. Não é chegar lá, pegar um catálogo e dar, eu quero esse material aqui, e pegar o preço. Não é isso. Compra a caneta Bic, tá? Exatamente, entende? Então, é preciso... E lá, então, eles têm um núcleo de assistência solicitante, que é um grupo de pessoas que, quando o órgão demandante tem dúvida, ele vai a esse núcleo, né? E o que a nova lei teve cuidado? Disso, de conversem antes, mitiguem os problemas antes, para vocês não terem problema na hora da entrega. E qual o problema com a entrega? O fiscal ficou responsável por quê? Por participar ativamente da fase inicial, que é o demandante, porque quem é responsável por fazer o termo de referência, o ETP? Hoje, o ETP, quem é responsável pela IN, é uma equipe de planejamento. Tá, quem é a equipe de planejamento no órgão só tem 2 pessoas? Então, o grande problema que está aí, que nós sabemos de qual é o teatro, são os municípios pequenos, que é uma lei que para o Tribunal Eleitoral, que para um STJ, que para um STF, que para um órgão que tem, né, muitos, né, servidores públicos, tem recursos humanos, fica fácil você juntar um grupo de estudo, vamos estudar e cada um dá uma ideia, mas e numa autarquia pequena, e num órgão que só tem 2, 3 pessoas? Como eu fui dar aula no Unaí. Professora, eu sou o cargo de comissão, eu sou o ordenador quando ele não está, eu que ordeno, eu sou o presidente de comissão de licitação, você pode perguntar tudo para mim. Era tudo. Eu tenho uma dúvida aqui, entendeu? porque agora você tocou num ponto e a gente vem falando sobre nova lei, essa transição toda. E como que fica a nova lei para os municípios, até para quem tem essa dúvida aí que está participando, né? Para as prefeituras ali abaixo de 20 mil. Como que fica, Antônio e Valéria? Eles são obrigados a utilizarem já, agora, dia 1 de abril, ou ainda existe uma margem aí? Eles são obrigados a utilizar, sim, ao contrário do que muitas pessoas estão falando, não, vai continuar utilizando a 8666. Não é isso, porém, alguns pontos no artigo 7º e no 8º, aí sim ele terá os 8 anos para acertar esses pontos, mas alguns pontos do artigo 7º e do 8º. De resto, ele tem que começar a aplicar. Pregão, nova lei. A partir de agora, obras e serviços complexos de engenharia, concorrência, nova lei. Dispensa de licitação, nova lei. Inexigibilidade, nova lei. Fase contratual, nova lei. Todo o contexto dentro da nova lei. E, claro, os crimes de licitação, que independente de qual lei você está utilizando, porque o que aconteceu? A nova lei chegou, ela revogou os crimes de licitação da 8666. Isso. Então, a partir de 1º de abril de 2021, lá atrás, já não existe mais aqueles crimes previstos na 8666. Então, os contratos que existiam pela 8666 tiveram que ser atualizados com o Código Penal. Isso. Antônio, eu vou emendar 2 perguntas em uma só. Tá bom? Porque ainda tem uma surpresa pro final ainda. Opa! Que tem um professor que vai fazer uma 3ª pergunta ainda. Olha isso. E foi seu aluno, inclusive. Legal. Primeiro- Só pode ser Jamil. Tá quase lá, tá quase lá. A primeira questão é sobre as sanções, né? Ali, a licitantes contratados. Se teve alguma mudança, isso para que vocês respondam também. E também tem aquele licitante, aquele empresário que está nos assistindo e falou, olha, eu fui impedido de licitar. O que eu tenho que fazer? Quer dizer, na verdade é o seguinte, até a gente se empolga, né? Porque isso aqui é empolgante. A gente começa a falar assim, deixa assim sintetizar o tema, tá? Assim, para ficar bem claro com relação ao que nós viemos, que é a responsabilização do licitante e como é que está as sanções, como é que está essa parte. Até ratificando o que o Antônio falou, você lembra que saiu várias
portarias, dando prazo para municípios até 15 mil habitantes, que tem que aplicar o pregão eletrônico, né? Aí, de repente, vem uma lei e dá 6 anos ainda para... Não é assim, né? Vamos dar mais um tempo para municípios até menos de 20 mil habitantes. Se tinha saído já uma legislação anterior dizendo que municípios até 15 mil tem até tanto, até junho do ano passado, para fazer pregão eletrônico. Se não fizer pregão eletrônico, vai ser responsabilizado, né? E aí os licitantes começaram a escrever, começou... nós temos o portal de compras públicas, nós temos o BLL, né? Você tem Banco do tem Brasil, Banco do um Brasil. monte. Nós temos um monte de portais. Por quê? Comprasnet. Porque o próprio Comprasnet não conseguia dar conta, Tudo isso. vazão aos prazos que foram dados, né, para isso. Então, assim, o que acontece com a legislação? Eu vou falar ainda o que está em vigor, que é muito importante. Boa. Como o Antônio falou, a lei já revogou dos crimes e das penas para piorar a situação para aquela Perfeito. pessoa que... Diga-se de passagem. Que aquela faça algum pessoa, crime, que cometa algum crime. Que cometa algum crime. Eu queria muito passar para você depois alguns acórdãos para você dar para o seu público sobre essa questão, de repente colocar lá no Com Licitação, né, sobre a podcast. A gente pode colocar aqui professora. no link, No link. da descrição para o pessoal Isso. acessar, pode ser? Passar pode ser. Fechado. Porque, assim, são acordos que eu ia falar aqui, mas aqui a coisa evolui de uma maneira tão light, né, que a gente acaba não falando, né? Eu criei uma aula enorme aqui, não falei nada sobre ela, porque o que a gente está falando também é muito importante. Então, hoje, qual é o problema, né? Hoje, que eu falo na 8mm e pregão, hoje, como está ainda, vamos esquecer... Supondo que não exista Supondo que não existe 14133. 14133, tá? Supondo, né, que não existe 14133. Pode contratar uma empresa, tem empresa de cidade contratar? Bom, primeiro, a nova lei veio com a palavra administração ainda. A administração é aquela que atua concretamente, ponto. A administração pública são todos os órgãos, né? Entidades federais, municipais, estaduais, tudo mais. Então, você imagina que a lei do pregão, ela veio... Você tem uma lei 866 que tem o impedimento de licitar e contratar, né? Inidoneidade, que é o inciso 4º. Que é a inidoneidade. Você tem o inciso 3º, que é a suspensão no órgão que atua concretamente. Ponto. Aí surgiu um grande problema, lá em 2000 e uns 5 a 6, mais até, um grande problema, tem uns 7 anos isso, que foi o STJ entender a administração como una. A administração é una, então a punição que foi dado lá no TJ do Amazonas, que foi esse o acórdão, né? Foi dado lá no TJ do Amazonas, eu não posso contratar a Universidade, mas não, desculpa, Acre. A Universidade Federal do Acre viu a punição, que foi só lá no TJ, foi só lá, e porque houve esse entendimento do STJ, e do próprio Massal, que a administração é una, então começou a confusão e a empresa entrou com uma representação e caiu no TCU. E o TCU entendeu que tem que estar no edital descrito a regra. E a ideia é que, se tiver no edital dizendo que o impedimento lá do TJ vai alcançar, isso foi o primeiro acórdão. Então, está dito no edital. Só que não mudaram o entendimento ao longo do tempo que a lei, então muda a lei. A administração está na lei, que é só no órgão que atua concretamente. Se o TJ quisesse dar uma punição mais gravosa, dava inidoneidade. Então, estaria alterando, está dando uma maior dimensão à punição que o órgão deu. Pronto. Então, assim é que alguns órgãos ainda continuam interpretando, mas o TCU não interpreta, é falta de leitura, tá? Então, como que entrou o pregão nessa história? A lei 866 tem aquela que é branda, é suspensão só no órgão, e inidoneidade. E o pregão veio ali no meio, né? Então, a punição fica no ente federado, né? Isso. Aí você imagina eu ligar para eu responsável no tribunal por comunicar ao licitante a notificação de que ele pode ser punido, para ele poder, né? E aí eu falei assim, senhor, por favor, senhor, faça o seu recurso, faça a sua defesa, né, prévia, porque senão você pode ser punido até por revelia. A senhora não quer fazer para mim, não? Você está me explicando tão direitinho. Eu falei assim, não, eu estou só orientando o senhor, porque eu estou vendo que o senhor é uma pequena empresa e o senhor pode vir a ser punido. Sabe, isso até é uma questão nossa, da pequena empresa não tem nenhuma diferença com relação à punição.
As punições são as mesmas, os benefícios que ela tem lá estão na Lei Complementar 123. Mas com relação à punição, as mesmas punições que cabem às grandes empresas, cabem às pequenas empresas. Ao contrário, se ela tem um prazo maior ainda e ela continua dizendo lá que está irregular, porque a própria legislação deu a ela aquele prazo. Se deu, como é que eu vou punir? A legislação dá um prazo para ela em 5 dias, prorrogar por mais 5 dias, para ela regularizar. Se ela não conseguiu regularizar, muitas vezes não é por culpa dela, é por culpa do próprio órgão. Como é que eu vou penalizar uma empresa dessa? Mas, às vezes, não é a culpa do órgão, é culpa da empresa, a negligência da empresa, a imperícia da empresa, ela não foi lá, não quis. Aí, sim, a punição vai existir, sim. Então, assim, o pregão, ele vem naquele meio ali. Ele nem é uma punição branda, nem é uma que pega todo mundo. É no ente federado. Mas a punição na União não é uma punição pesada? Poxa, nós punimos não vou falar o nome do órgão, da empresa. Nós punimos uma empresa de grande porte por causa de um pequeno contrato. Ela estava participando da Infraero de uma licitação de 15 milhões de reais. E enquanto ela estava com a punição na União, que nós punimos com a lei nua e crua, que era na União, que era um pregão que ela participou, ela ficou sem participar de várias licitações durante pelo menos uns 20 dias. Ela perdeu negócios. Então, é educativa a punição? É. Aplicar punição de 15 dias de impedimento de se contratar por causa de uma situação gravosa ou menos grave, porque a punição do pregão é de 1 dia até 5 anos. Eu sou até muito desfavorável, porque uma punição de fraude no pregão pode ser 5 anos, que é o limite, né? Mas imagina, você está no Rio de Janeiro fazendo uma licitação, lá no TRE fazendo uma licitação, e de repente você vê uma punição de fraude no estado do Rio de Janeiro. Então, a punição é só no estado do Rio de Janeiro. Eu falei, meu Deus, eu vou contratar uma empresa que fraudou com o estado do Rio de Janeiro. Como que eu vou fazer isso? Sim, mas infelizmente é assim que é a lei do pregão. A punição é no ente federado. É o estado do Rio de Janeiro só. Não tem essa UNA. Então, o tribunal foi muito categórico com relação a isso. Aí tem uma corrente, que é a que eu me filio, que você poderia utilizar como a lei do pregão é uma lei de procedimento. Então, ao licitante se aplica as punições da lei do pregão e ao contratado, né, que já a gente vai sempre para a lei 866, né? A lei 8666, né? E aí poderia, no caso do fraude, já que o pregão é branda com relação à fraude, você pode punir impedimento de estar com a União só, uma fraude, aí você vai para a idoneidade, aplicar subsidiariamente a 8666 ao pregão, né? Considerando o artigo 81, se ela não... Porque o artigo 81 da Lei 866 fala que a recusa justificada é como se fosse uma... É a pior punição que pode existir. Uma inexecução total da obrigação. Uma execução total da obrigação é a pior punição que pode existir. Tá? Então, eu sou filiada a essa linha de entendimento. Até então, tá? Então, hoje, o que tem na lei, antes da 14133, é essa linha de entendimento, que a lei do pregão é no ente federado, né? E tem essa corrente que se filia, que não é unânime, né? Que a administração é a UNA, está fora. Isso aí já morreu, já caiu por terra. Quem não está plugado aí com as leituras precisa ver isso. Um licitante precisa compreender isso para ele não ser excluído de uma licitação indevidamente. Ele precisa estar ciente dessas decisões do Tribunal de Contas, da União, de Estado que vem acompanhando, que se está dizendo na lei que a administração é o órgão que atua concretamente, e a administração pública é toda a administração, e o pregão é no ente federado, a punição vai ficar no ente federado. Se o edital incluiu uma regra nesse sentido, utilizando subsidiariamente o 866 ao pregão, que é permitido no artigo 9º da 10.520, sim. E a gente colocaria lá, a minha linha que eu ensino aos meus alunos. E é o que está na AGU. Na AGU vinha nesse sentido, né? Se o Antônio quer... Não, eu concordo plenamente com esse entendimento. Inclusive, no estado de São Paulo, tem uma súmula do Tribunal de Contas que fala exatamente isso, que se ela for declarada inidônea, então ela não pode contratar com nenhum órgão do ente federativo. Agora, se ela for suspensa
no artigo 7º, ou, se eu não me engano, é Impedimento. 83, o inciso 3º, que é quando ela é suspenso, aí é na esfera de atuação do Exato. ente que aplicou a suspensão. E não Isso. declarou ela O inidônea. 87, esse E- terceiro. E eu até eu comungo com esta visão. Eu acho que, assim, independente de estar no pregão, independente de qual fase do pregão, porque o pregão, ele é brando realmente, né, neste aspecto, né? Até talvez pela celeridade e tudo mais, e até porque o próprio pregão já fala, olha, o que for omisso aqui aplica-se subsidiariamente a 8666. Então, Sim. neste caso, se ele agiu de forma inidônea, aí na 10.520 eu não vou encontrar algo Exatamente. para Fica declarar difícil isso, né? inidôneo, então eu vou lá para a Isso. 8666 e Na justifico. 8666, Antônio, eu chamo a atenção que o artigo 81, combinado com o artigo 88, tá? Ele te dá essa condição porque ele fala daquele que atrapalhou a licitação, Esse do gera o empresário, retardamento, que inclusive não é nem levar. contratado. Porque você Isso. vê 8666, só tem punição para contratado, é só o artigo 88 que fala do licitante. Já a lei do pregão, se você começar a se você pegar o artigo 7º, você vê muita punição para quem? Para o licitante. Para o contratado é só falhar ou fraudar. Falhar ou fraudar. Pronto, só isso. Falhar, uma punição de 1 dia, 2 dias, 15 dias. Fraudar, 5 anos. Então, não tem fraudezinha, uma fraude pequenininha. Fraude é fraude. Então, para mim, fraude são 5 anos. Se pudesse usar o artigo, né, o inciso 87, o artigo 87, inciso 4º, melhor ainda, né? Que é a minha linha. Então, assim, eu tenho cuidado, sabe? Já na nova lei, veio com a tendência, tá? Foi de inserir ali. Você vê claramente que não tem a palavra administração, mas não tem lá a administração, a punição de suspensão meramente no órgão. Você vê que o impedimento é impedimento na administração pública até 3 anos, e se for inidoneidade, todos os dois pegam a administração pública, é de 3 a 7 anos. Entendeu? E ainda vem com multa, que não vem na 8666, né? Então, as inovações que eu vi que veio, né? Que vieram muito boas inovações, mas eu continuo muito temerosa com essa parte das sanções, porque o bom fornecedor, tá? Ele pode vir a ser penalizado arduamente, e aí precisa... É como se nós estivéssemos vendo uma legislação, tipo assim, agente público, vocês conversem muito, que nós vamos penalizar aquele que tratar mal com a administração, mas vocês também vai ser apurada a responsabilidade de quem pode ter dado causa a uma situação que levou a essa situação insustentável. Então, assim, eu estou vendo uma lei bastante consensual com relação a cuidado com os fornecedores, tá? Precisa que os fornecedores conheçam, estudem para eles verem os direitos dele. Eu tenho aqui, eu vou colocar o que eu fiz aqui com muito carinho. Tem várias decisões do STF, TJ de Goiás, TRF, falando sobre a desistência da proposta, penalizando o fornecedor pela desistência. E uma só não penalizando porque a administração deu causa. Tá? Então, a tendência da justiça é penalizar. O tribunal, ele é mais educativo, ele tem um cuidado maior, pedagógico. né? Mais pedagógico, a palavra certa é essa. Ele é mais pedagógico. E eu lembro a participação no Congresso Superior, que eu fui professora, que falou assim um aluno: ô ministro, o senhor, como o senhor se sente sentado numa cadeira, né? Tranquilo, né, penalizando a gente e a gente lá, né, sem ninguém para ajudar a gente, trabalhando, o senhor escrevendo com uma caneta maravilhosa. Ele levantou e falou isso, todo mundo ficou, né? Ele falou assim, foi um ministro do TCU, e falou assim: olha, a gente, quando toma uma decisão, a gente não interpreta vocês como um expertise no assunto. A gente interpreta vocês como um homem médio, administração média, que é uma das questões que nós íamos falar do erro grosseiro. Que é o erro grosseiro? Tanto porque o artigo 73, ele é claro, falando que o contratado vai ser punido por erro grosseiro. Erro grosseiro. O que é erro grosseiro? Culpa grave. É levar, inclusive, ao agente público ao erro.
como uma aluna minha, falou, professora, eu descobri, estou muito nervosa aqui, porque eu estava contratando por inexigibilidade uma empresa, que ele disse que ele era representante exclusivo, eu estou vendo ele participar de um pregão sobre esse objeto, o mesmo objeto que ele estava contratando com ela, com inexigibilidade, você está levando a minha aluna ao erro. Perceba? Então, isso é uma situação grave, é uma negligência, isso é um erro grosseiro. Então, o erro grosseiro não é só para o agente, tá? É para o licitante também, está no artigo 73. Então, a gente tem que tomar, assim, alertar os licitantes que está havendo uma situação de consenso, de que o agente público precisa se estudar, precisa se especializar para não haver penalidades, né, indevidas, né? Tem vários acordos falando sobre isso, né? A gente vê muito uma tendência do Tribunal de Contas olhar com muita cautela essas penalidades e não penalizar a empresa se não for realmente uma coisa muito gritante. Mas eu tenho, por exemplo, uma penalidade de R$120 mil para um superintendente que deu reequilíbrio da ata. E a gente sabe que hoje o reequilíbrio é só do contrato decorrente da ata. Ponto. O que a nova lei veio fazer? Pode dar alteração do preço da ata. Hoje, a nova lei veio com essa linha de que pode dar alteração. E aí vai dar obrigação, assim, peremptoriamente ao servidor de avaliar preço sempre, para poder baixar o valor, se ele aumentar, não ficar um ioiô. Né? Mas ele levou R$120 mil de multa, porque ele deu o reequilíbrio da ata. E a Nissan levou, isso é público, R$240 mil, o dobro. Um aluno meu dando aula em Fortaleza, falei, gente, muito cuidado com o acordo 558/2010 plenário. Vocês precisam ver, o pregoeiro foi multado em 15 mil porque ele pediu documentação de todo mundo de uma vez só, porque ele queria terminar a licitação no mesmo dia, para dia 24 de dezembro. E o outro fiscal também foi penalizado. Por quê? Porque recebeu um computador da marca sempre Toshiba, quando o que foi julgado foi Sony. Nossa. E eu lá, dando aula, explicando, estava sem muito cuidado, né? Com 60 e poucos alunos na turma. De repente, no meio do intervalo, vem um aluno e fala assim, professora, esse Carlos sou eu. A pessoa estava na minha aula. A pessoa foi multada, estava na minha aula. Aquela música, esse cara sou eu? Esse Carlos sou eu. Esse Carlos sou eu. E eu perguntei para ele, mas como assim? Me explica isso. Aí ele falou, eu sou, na época falando, né, vice-reitor da universidade, da Unirio, é muito conhecido esse acórdão, e eu estou pagando a multa. Eu falei, você não recorreu? Eu falei, não, eu errei mesmo, realmente eu vi que o pessoal, ou seja, o TCU colocou a míngua de sequer verificar se as especificações estavam de acordo, ver o mercado, se tinha, porque é muito comum a pessoa, qual é a dúvida cruel que existe? É um aluno chegar para você e falar assim, professora, tem um licitante aqui que não colocou marca, modelo no fabricante, colocou marca qualquer uma, ou botou marca similar. Desclassifica. Marca similar. O que é marca similar? Tem um TCU falando que marca genérica desclassifica, não existe marca similar. Exato. Então, de marca modelo, tem que colocar a marca modelo é marca modelo. Aí alguém, no meu pregão, colocou marca qualquer uma. Eu desclassifico tudo. Não existe marca qualquer uma. Aí eu falei, bom, tem uma saída. Se eu botei marca de referência, a única saída sua é você cotar uma das marcas de referência. Se estiver. Se tiver. E tinha marca de referência. Eu falei, a única saída é essa. E tem um acórdão falando isso. Tem um aluno que perguntou para mim, professora, ele está dizendo que não tem nenhum lugar na lei que diz que tem que botar marca, modelo, fabricante. Me diz qual é o artigo que eu uso isso. Artigo 43, inciso 4º, pode falar para ele que tem que colocar. Artigo 45 da lei, que diz que os licitantes presentes têm que ter conhecimento do que está sendo julgado para poder, se um dia ele tiver que ser penalizado, ele ter conhecimento. Houve o recurso, digamos assim. Né? Então, os licitantes têm que estar cientes disso. Tem um acórdão 1034, 2007, plenário, que fala que é dever do administrador, é dever exigir marca, modelo e fabricante da empresa, porque vincula a proposta. Nossa, eu salvei ele. Falei, ai, que bom, professora. Por quê? Porque o licitante perguntou onde está escrito isso. E não é, quando não está escrito, são princípios. Quando não está escrito, é pior, porque é obrigação mesmo, que vai para os princípios. Quando vai para os princípios, meu filho, a bênção, né? Que tem que cumprir.
Então, assim, respondendo objetivamente, hoje, o licitante tem que estar muito cuidado. Aqui nesse material que eu vou deixar com você, tá? Agora eu vou fazer com mais cautela, já que você vai botar no negócio, botar com mais cuidadinho, né? Que tem uns vermelhinhos ali que eu botei. O licitante precisa se separar o joio do trigo, ele se afastar daquele aventureiro. Não pode haver... porque existe o quê? Até por que o carona nunca... Ninguém falou do carona. Porque todo mundo estava se beneficiando. Então, ninguém entrava com nenhuma representação. Né? Todo mundo está se beneficiando. Teve que sair um decreto dizendo não pode. Né? Então, assim, separar. Eu sou um bom fornecedor. Então eu vou me separar dessas empresas aventureiras me especializando. Eu vou buscar as minhas, né, os meus direitos. Eu não vou ficar com medo que o pregoeiro vai me... Não, eu vou buscar os meus direitos com toda a educação do mundo. Eu vou impugnar com muito cuidadinho, porque estou prestando um favor para o órgão. Eu falo para os meus alunos, gente, agradeçam a Deus se vier uma impugnação, porque está te mostrando às vezes... Óbvio, impugnação que tenha substância, não é uma impugnação, não estou falando... Óbvio, né? Estou falando de impugnação forte, aquela coisa que até na hora da licitação você para assim, caramba, não precisa de impugnação, eu de ofício estou vendo que está errado. Então o pregoeiro cancela os atos dele, até ele, vou parar aqui porque houve esse erro, eu realmente descobri esse erro, porque hoje o que nós vemos são pregoeiros muitos pregoeiros despreparados, muitos pregoeiros com medo, porque dão uma tarefa para eles que eles não estão capacitados para. Imagina, Antônio, que é a verdade que eu vou te falar. Eu, dando uma aula, resolvi pegar um pregão qualquer para mostrar para os meus alunos. Resolvi. Vamos pegar esse pregãozinho aqui? Vamos ver como é que está, na fase de lance lá? E aí vi a pessoa lá agindo errado. Falei, meu Deus do céu, ela vai ser multada qualquer hora dessa pelo TCU. O que eu faço? Eu falei, vamos parar aqui. Eu liguei para a empresa. Eu, professora, liguei para a empresa. Falei, o senhor pode entrar com a pregoeira lá com recurso, conversa com ela. Ela não pode fazer isso. Tem que dar o prazo para vocês, tal. Eu liguei para a empresa. Não, mas ela não quer voltar. Não, então me dá o telefone da pregoeira. Eu liguei para a pregoeira. Aí eu falei, olha, aqui eu sou professora, estou dando aula, peguei seu pregão aqui para ver e estou vendo acontecer isso. E me desculpe, mas... Você não pode fazer isso, porque você vai acabar... Quem está falando? Eu falei, a professora Valéria. Professora Valéria, eu fui sua aluna. Eu falei, você Meu foi Deus! minha aluna? E como é que você está fazendo isso? Que eu não te ensinei isso. Ela falou assim, não, mas que a gente está com pressa. Eu falei, não, mas olha só, você está com pressa, mas você pode ir para o segundo lugar, e o segundo lugar, se é uma pequena empresa, foi naquela fase dos direitos das pequenas empresas, né? E se ela for uma pequena empresa, ela vai ter o direito de ter esses dias que você não está querendo dar. Isso vai acontecer sucessivamente. Ou seja, o medo e a obrigação de ter que dar resultado para a administração leva o agente público a errar. Alerto, porque eu já sei que está quase terminando, e eu não posso deixar de falar isso, ao órgão demandante, que ele tem que dizer, não sei fazer, não tem capacidade técnica, porque todas as vezes eu chamo a atenção para a súmula 260, 261 do TCU, que não se aplica só para obras de engenharia, se aplica para qualquer objeto que envolva aspectos técnicos. Lê que, se não tiver equipe de planejamento, se não tiver pessoal da área técnica, vai ter que contratar por licitação? Sim. E vai ter que contratar fiscalização daquilo ali? Sim. E não vai contratar fiscalização para fiscalizar, porque o próprio tribunal já tem essa visão de que quem está sendo contratado para fiscalizar, ele é responsável. Porque senão já tem que contratar o fiscal para fiscal. Vai ter fiscal pro resto da vida. Então, o aspecto técnico. Quem não conhece, por mais que ele seja engenheiro civil, ele não pode pegar uma obra que tem modernização de elevadores para julgar, porque tem que ser um engenheiro mecânico. No momento que o engenheiro mecânico olha aquele atestado, ele vai dizer, esse atestado está correto. Se o engenheiro civil olhar, ele vai dizer, não, isso aqui não serve. Como aconteceu com alunos meus. Dá para escrever um livro de casos de problemas dessa natureza. Então, a responsabilidade... O impedimento de citar contratar, já fiquei bem claro aí que a lei, hoje,
a 8666, 10.520, tem essa situação que a gente já falou, que a empresa tem que buscar os direitos dela, ela tem que buscar, inclusive, quanto fornecedor concorrente dele, de obrigar o órgão, acórdão 754/2015 plenário, que vocês colocaram no artigo de vocês, 1793/2011 plenário, 2011. Ele diz o seguinte: não há cultura da administração de penalizar. Então, vamos mudar isso. A cultura tem que mudar. E aí, em 2015, ele falou o seguinte: será considerado omisso o agente público ou o ordenador que não tomar decisões com relação à penalidade. Óbvio, isso é ruim para a empresa boa? Não, isso é ruim, isso é bom para a empresa boa. Porque provoca, inclusive, a empresa que é boa, que ela sabe que foi injustamente, a empresa foi injustamente classificada e depois, no meio do contrato, vai lá pede reequilíbrio. E ela sabia que ia acontecer aquilo, mas ela ficou sem ação, porque o pregoeiro fica naquela questão de execuibilidade, eu não vou comprar mais caro, e aí fica um problema gravíssimo. Então, o fornecedor ele precisa buscar do ordenador e do pregoeiro e do fiscal que puna a empresa que está agindo indevidamente, porque ele está afastando empresas que não era nem para ter participado, ele está prestando um serviço público, ele está se inserindo no mercado como fornecedor responsável, que é o que nós temos muito conhecimento de todos eles. Tá? Então, eu dou esse alerta aos fornecedores que está havendo essa linha de entendimento na nova lei, do consenso, de chamar a atenção do agente público para mitigar equívocos, para não criar problemas de contratações que não sejam efetivas, que não deem resultados, para que não tenham também problemas de fracassos, né, na licitação e depois na fiscalização. Né? Então, é a minha... Muito bom, muito Legal, bom. E eu tenho massa. aqui uma surpresa para você. Quem vai fazer a última pergunta, mais um pouquinho, é o Eduardo Araújo. O Edu. É com você, Edu. Olá, professora Valéria, eu sou Eduardo Araújo, falando aqui de Betim, Minas Gerais. Quero aproveitar o tema da sua apresentação e perguntar o seguinte: se as microempresas, empresas de pequeno porte e demais beneficiárias da Lei Complementar 123 gozam de algum benefício de isenção de responsabilidade junto à nova Lei de Licitações e Contratos. Nos esclareça isso, por favor. Um grande abraço. Professor Edu, meu querido, obrigada pela pergunta, tá? Meu beijo para você. Eu não vejo, tá, na nova lei a questão tipicamente de privilégios, benefícios, né, para pequenas empresas. Pelo contrário, houve um cuidado do legislador para que não haja dúvida com relação à aplicabilidade ou não do benefício, para que não haja, para o Tribunal de Contas da União, que hoje, atualmente, tem várias decisões penalizando empresas, pequenas empresas com idoneidade, porque elas enquadrou, então eles já tiveram cuidado, né, de documentação, pedir o mínimo possível para poder não... Isso é um benefício para que não sejam penalizadas pequenas empresas depois, com exigências de documentações que vão além, né, do que deveria pedir, exorbitam, os órgãos exorbitam, e isso faz com que diminua, né, que haja esse benefício, entre aspas, da penalização, criando regras mais claras para que não deixe que o órgão faça exigências descabidas e possa levar à penalização futura. Então, eu vejo nesse sentido. Tá? Então, agradeço a sua pergunta, né? Espero ter respondido. Beijo para ti. Muito bom, muito legal, bom. Que legal, aula legal. que tivemos aqui Que aula, hoje, que né? aula, que A aula. gente ficou aqui anotando tudo, não à toa que ela é professora dos professores. Exatamente. Né? Então, A é uma mestre honra dos ter você Ai, aqui. para com isso. Obrigado mesmo, Valéria, de verdade Gente, mesmo, você dá uma aula. Tá gravando não, né? Tá gravando. Tá gravando? Tá gravando, com certeza. Gente, não faz isso não. Eu sou só... Sabe o que é você ser uma professora que um dia escutou de uma aluna assim, o Antônio como professor, talvez já tenha escutado algumas vezes isso, que nós somos o quê? Nós somos agregadores. Exatamente. Boa. Nós somos assim, nós não queremos que numa turma tenha um que saiba muito, quer mostrar que saiba, e tem outro que saiba pouquinho. Todo mundo está ali para aprender.
né? Então, um dia, uma aluna minha, eu vi que ela estava assim, quietinha lá, ela perguntava as coisas com medo no intervalo. Eu falei, não, você pode perguntar, não tem problema não, porque às vezes a tua dúvida é a dúvida de outra pessoa e que está com vergonha igual você. Aí ela passou a ficar mais solta. E aí a pergunta dela era a pergunta que um procurador... Nossa, eu tinha uma dúvida dessa, que bom. E aí a coisa fluía. E aí ela me chamou no cantinho e falou, professora, eu queria agradecer a tua generosidade da senhora naquele momento me chamar a atenção e me estimular a eu poder, a tua aula é muito bacana, é ótimo, mas a tua generosidade... Então, a generosidade, nós estamos aqui para quê? Para sermos generosos, para a gente ajudar o professor. Eu confesso que eu deixei de escrever muitas vezes, sabe, o Bruno, Antônio, alguns artigos, porque eu ia bater de frente com um legislador, eu ia criticar a legislação, e eu não queria isso, entende? Eu não gosto, eu prefiro falar com o aluno, faz assim, faz assim. Escrever um artigo, tudo bem, você vai escrever um artigo, você vai ficar famosa, vai ficar, mas que legal, que artigo bacana. Não há crítica nenhuma aos professores em relação a isso, mas a minha prática, a prática que eu tenho, acaba fazendo você citar a coisa de uma clareza da vivência que poderia soar como crítica. E eu me continha em relação a isso, para não dar essa margem, né, de dúvida de que eu estou fazendo crítica ao legislador, estou fazendo crítica a alguém, porque atrás daquela legislação ali, tem alguém que sentou lá e que estudou e que fez, né? Eu vou mandar um abraço grande aí para o Fenil e para a André, que estão aí trabalhando, estão trabalhando muito em cima disso para fazer o melhor. E o que eu puder para ajudar enquanto prática, né? Eu ajudo e eu prefiro ficar nos bastidores ali ajudando, e nós, como professores, ajudando o aluno a tirar dúvida, ficar 2, 3 horas com o aluno. Eu fico 2, 3 horas, eu voltei de viagem, fico 2, 3 horas com eles, escutando, conversando, explicando. E isso para mim que realmente me faz me sentir bem. Eu não me importo assim de... A professora Valéria está sumida? Não estou. Eu estou lá ajudando os alunos. Eu não estou estou dando minhas aulas separadas, em company. Posso estar assim, meio fora do... Vou começar a chamar vocês agora, né? Para as lives, né? Para as lives, mas lives assim, mais assertivas, né? Porque agora já saiu aquele furor, né? Da lei. Então, a gente vai pegar mais no ponto mesmo para deixar o aluno mais seguro, né? Mas, assim, isso não modifique nada a minha, dos outros professores, né? O Paulo costuma me elogiar muito, que eu sou puro coração, mas, assim, é a natureza da pessoa, assim, não... Mas todos os professores são muito bons, né? São muito bonzinhos, né? A Gisele, você, o Edu, né? O Ícaro, a Nádia, pô, você tá um monte aqui, a Danusa, tantos nomes, né? O Vitor Amorim, né? O professor Paulo, o Luciano Reis, pô, eu dou aula com o Luciano Reis há anos que dou aula. Então, todos os professores, o professor Paulo Reis, o Felipe Bozelli, o Felipe Ancelone, quantos professores, você está imensa aqui, Flaviana Paim, só homem não dá, né? A Gabriela Peça, então, são muitos professores, referência, Tatiana Camarão, nossa, a Tati me manda um monte de coraçãozinho, professora, a Cristiane Stropa, você é uma linda. Então, a gente manda bilhetinhos, né, carinhosos para os professores. Eu mando para vocês, professores, meu carinho imenso, para os alunos também, meu carinho imenso, para vocês, empreendedores, né, meu carinho imenso. Né, vocês, nós passamos, mas fica aí o aprendizado, fica aí o empreendedorismo, né, das empresas e dos fornecedores. Como eu elogio o fornecedor bom, nossa. O dia que ele falou para mim... Vou falar uma coisa para encerrar engraçada. Essa é engraçada mesmo. Um dia, só o Unibanco ganhava a licitação lá no TRE de seguros. Seguro? Seguros. Aí eu falei assim, gente... E ele me ajudava a tirar as dúvidas, tal. Aí um dia, foi um pregão presencial. Aí um dia tinha lá 8 empresas, né? E ele acabou ganhando a licitação.
E aí, na hora de ir embora, ele veio me dar 3 beijinhos. Aí eu falei assim, ai, meu Deus, dono, dou 3 beijinhos. O cara ganha, dá 3 beijinhos, vai dizer o quê de mim, né? Aí eu falei, calma, que todo mundo vai ganhar 3 beijinhos. Aí dei 3 beijinhos dei 3 beijinhos em todo mundo. Tinha até uma moça, você então, que é mulher, vai ganhar um abraço, um beijo. Por causa da isonomia. A isonomia tem que ser mantida. A isonomia no beijo, hein? No beijo. Porque eu fiquei assim, sabe aquela coisa assim? Dono do beijo do dono. Porque a pessoa te ajuda, mas te ajuda com uma tirar dúvida. Mas todos ali, o pessoal morreu de rir, o pessoal, ninguém desconfiou de ninguém. Mas eu, enquanto pregoeira, fiquei com receio, né? Na hora. Poxa, a Mas pessoa até ganha eu situação. Aí vai dar 3 Até eu beijinhos, né? A pregoeira que tem alguma coisa por trás disso daí, né? Aí eu falei, calma. Não deu pra evitar os 3 beijinhos dele, mas eu vou dar 3 beijinhos em todo mundo. Aí, e aí morreu, aí todo mundo ficou feliz, entendeu? E aí Ganharam a gente. os 3 beijinhos, todo mundo ganhou os 3 beijinhos, ficou isonômico, né? E aí não teve. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser correto. Não, hoje parece que a honestidade virou um mérito. Não Uma tem virtude, isso, né? uma Virou virtude. Não existe Tanto isso, que né? é algo basilar, né? Como eu fico feliz quando uma pessoa que está atrás das câmeras lá fala assim, professora, eu estava na dúvida com a faculdade para fazer, vou fazer direito, vou fazer isso daí que você está falando aí. Gostei da matéria, gostei. Cara, que legal, que você vê o estímulo da pessoa em estudar, em querer crescer e ver uma área que eu estimulo. Tem alunos, muitos alunos meus viraram professores. Como é bom isso, né? Então, o meu beijo, obrigada por estar aqui. Acho que vai vir alguém aí para não poder acabou falar. não, especial, porque alguém especial. Ai, meu Deus esse do também é céu. professor de professores também. Ele ensina muita gente ao longo da vida. E todo convidado, ele escolhe aqui o personagem, né? E ele tá sendo muito escolhido, né? Ele tá sendo o principal ali. Tá batendo carteirinha ali constantemente, né? Então, é muito até adorado, uniforme, né? O uniforme é o mesmo, mantém ali. E para começar esse ano ali com o pé direito, é a presença dele, Silvio Santos. Seja bem-vindo. Obrigado. Falando de beijo, o Silvão tá aqui. Gente, eu tô apaixonada por ele. Falei que o clima ia esquentar. 2023 será o ano do amor. Ai, meu Silvio, Deus. Silvio, o duro que todas as vezes que você vem aqui a gente fala a mesma coisa. Silvio, está de férias ainda, mas por ser início de ano, não iremos falar sentido, isso. Né? Não, aí faz sentido. Silvio de férias, tudo tranquilo. E um clima de acalentar os corações, né, Silvio? É verdade. Sou muito feliz, muito feliz. A Valéria aqui do meu lado, é um prazer conhecê-la, tá bom? Obrigada. Vai ser ótimo hoje. Eu tô aqui uma criancinha. Porque o Silvio Santos eu amo, né? É uma figura, né? Eu amo você. Também amo. O amor está no ar. Olha, hoje a gente vai cantar aqui. Opa! Vamos cantar. Silvio, eu só tenho tempo para estudar, tem que dar uma dica para mim. Ô, Silvio, ó. Vamos cantar junto. Silvio, ó, é pra cantar e não passar cantada, Silvio. Pelo amor de Deus, Silvio. Silvio. Só vai cantar. Sei, a música, né? Vamos ver. Ai, professora, a senhora só trabalha, não escuto rádio, televisão. Vai ser descontraído. Ai, vamos lá. roteirista me ajudou. O roteirista, o Vini, você está de parabéns. Sempre me ajudando. O nosso Então, Portioli. vamos lá, a gente vai cantar algumas músicas aqui, que o contexto aqui vai ser sobre a vida do licitante, o que o licitante passa, né? Eita. Então, essas músicas têm muito a ver. Eita. E a primeira música define a relação do empresário com o mundo das licitações. Eita. Eu vou cantar um pouquinho, vocês finalizam Me a música ajudem, se vocês souberem. gente. Vamos lá. A Olha gente só, tem hein, que saber essa qual é a música- música. Essa música define a relação do empresário com o mundo das licitações. Ai, meu Deus. Perguntaram pra mim
se ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio. O quê? Mas morro de amor por ela. Aê, deu certo. Não, essa Valeu. daí eu conheço. Você sabe aí, ó. Ai, meu Então, Deus. no concurso, eu passaria essa questão. Ganhou. Boa, 10 pontos para a Valéria. Aê. Então, vamos agora para a segunda rodada de qual é a música. Essa música, o licitante canta quando ganha aquele registro de preço milionário. Opa! Só Mas coisas ninguém boas. faz nenhum pedido. Eita, ficou ruim. Que música Deu é ruim, essa? deu ruim, Qual deu é ruim. a música? Por que você me deixa tão Solto. Por que você não cola em mim? O quê? Vai, Valéria. Tô me sentindo muito sozinho. Aê. Esse! Ah, é só isso? Tô me sentindo muito sozinho. Aí vem. Quando a gente ama, claro que a gente cuida. Olha esse Silvio! Fala que me Essa ama, música só que quer da boca pra fora. Olha Aê. esse Que Silvio! dupla! Mas que dupla! Valeu, Valéria! 20. Vamos agora, 20 pontos para a Valéria! Aê! E agora, para fechar, para finalizar, essa é a música que o licitante canta para a administração quando eles o chamam para executar um contrato, Ai, meu porque Deus. o licitante anterior não foi capaz de concluí-lo. Eita! Toda hora. Música é essa, Que hein? isso, Qual é a Silvio? música? Toda hora acontece. Tô nem aí, Tô tô nem nem aí. aí. Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí. Aê! Muito bem, que maravilha. Gente. Adorei, Ó, adorei. ó, ó, Ela é muito divertida, gostei demais. Foi excelente. Gostou? Gabaritou, Gente. fez os 30 pontos, 30 mas eu vou te falar, o Portioli escolheu É a maravilhoso, dedo, né? Maravilhoso. escolheu a dedo as Gente. Meu músicas. roteirista, Foi. olha, eu sei meu roteirista. Olha, gente. Você é um roteirista e você é um Gostou, jato. Olha, Valéria? minha Sou Silvio Santos? canequinha, deixa eu contar com você. Minha canequinha, meu cafezinho que o Silvio Santos me deu. Olha que chique, olha que chique. Eu vou sair daqui embebedada por causa do Silvio Santos, de amor. Porque, gente, eu amo vocês. Muito obrigado. E você, nossa, alegra, você é descontraído, você legal. é a figura cativante, é uma Que pessoa legal. assim que a gente tem vontade de vir aqui e conhecer pessoalmente, dar um abraço. Né? Eu feliz. te agradeço muito. Posso dar um beijinho? Pode. Aê! Pra ser isonômico. Aê! Felicidade, eu até me emociono, Muito obrigado, viu? Você é demais. Aqui o dia é seu. Nossa, Não, porque é nada, é seu, a é gente, seu. a gente que vem para cá, a gente fica doido para conhecer vocês também, porque Legal. vocês são empreendedores, né? Vocês, quem É, fica atrás das gratidão é recíproca. câmeras. Aqui, nossa, o ambiente aqui é cativante, né? Agora eu entendo por que vocês são um sucesso, né? Porque o sucesso é isso, é uma união de esforços, né? E querer servir, querer ajudar um Sim. ao outro, né? E olhar a pessoa do outro lado e ver os olhinhos brilhando, nossa, é uma alegria muito grande. Eu ver o Antônio aqui, que eu nem conhecia, né? E já adorava a tua risada, né? E ver o Bruno, né? Aquele jeitinho, né, dele, assim, cativante. Aí, quando eu vi o Silvio, eu falei, nossa, o Silvio! Nem o detalhe. Eu falei assim, eu quero o Silvio. Como é que eu vou escolher o Silvio se eu só ver Silvio na outra lá? Eu falei assim, não, eu quero o Silvio. Aí o Bruno falou assim, não, pode escolher o Silvio. O Silvio vem sempre. Então, assim, o ambiente aqui é excelente. É um parabéns muito grande para vocês, tá? A professora Valéria, não é a professora Valéria que está aqui, é a Valéria pessoa, admirando o trabalho de vocês. A professora Valéria já admira, já é fã de carteirinha. Agora é a Valéria pessoa, né? Dizendo que vocês, nossa, são assim surpreendentes. Nós nos sentimos em casa, né? Nós, professores, ficamos muito felizes. Eu ficava ouvindo as pessoas falando aqui, e eu ficava assim,
nossa, será que eu vou estar lá um dia? Será? Aí o Bruno me convidou, eu falei, opa! Né? Porque isso é assim, você vê que você está com uma equipe muito boa, você vê que você está assim, dentre os professores e dentre pessoas que gostam de trabalhar, gostam do que faz, né? Gostam, é uma equipe que você vê que funciona, a coisa funciona, né? Quando eu entrei com licitação. Falei, meu Deus, que mundo é isso aqui que eu não conhecia? A atmosfera é diferente. É sério. O clima é diferente. Aí eu entro, e o clima é diferente. Sim. E as pessoas são diferentes, né? E o atendimento, quando você chega, é diferente. A Sônia me atendeu, estava no meio de uma reunião, interrompeu a reunião para falar comigo, e eu agradeci e falei para ela que ela é uma pessoa que eu parabenizo mesmo, a Conlicitação, a todos vocês que fazem parte, para quem está do outro lado da câmera. Bruno, você não tem palavras, você está com um parceiro aí que não desata, deu certa química, né? E o Silvio, né, que faz a gente aqui ficar leve, ficar, né, sabendo assim que vai dar tudo certo, né? O clima aqui faz dar tudo certo. Com certeza. É bom? Então, Exatamente. agradeço assim, imensamente, de coração mesmo, né, estar com vocês aqui. E espero poder participar de outras empreitadas de vocês, né, que estar com vocês é um prazer imenso. Tá bom? Muito obrigado em nome do Conlicitação. Obrigado pela sua presença também. Pra gente é uma honra, você sabe disso. Silvio, por gentileza, encerre para nós ali. Uau. O Silvio tá aí. Olha, ele tá. Uau, fico até feliz, respirando. fico feliz, fico muito emocionado. Que pureza, viu, de pessoa você é. Obrigada. Muito feliz por receber você aqui. A gente fica muito feliz e volte sempre. E é realmente essa energia, né, que nos contagia. É essa energia do Conlicitação, do Conlicitacast. E é essa energia que a gente tenta, né, passar para todos vocês. Você consegue. Que é de muita alegria, tá bom? Pessoal, voltaremos na próxima semana. O episódio de hoje foi incrível, com essa doçura de pessoa, com essa pureza de pessoa. E curta aí, compartilhe e comenta aqui embaixo. Estaremos de volta na semana que vem. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Beijo, gente. Valeu.